número 46. Todos os dias, 6 horas da madrugada, desafiador demais para mim. A gente tem acordado 5h30, hoje quase que eu não levanto. E a Cristiane ainda foi muito usada por Deus para falar assim: você quer continuar dormindo? Quase que eu falei para ela, sim. Mas eu dei um tapa na cara, falei: levanta daí, seu sem vergonha, vamos lá que está na hora da oração. E todo dia, 6 horas da manhã, 6h05, a gente está ligando a câmera do celular. E como tem sido precioso, como tem sido bom. Posso falar por mim, pela minha família, pela minha esposa. Nós temos sido muito abençoados. Eu quero hoje falar sobre o Salmo de número 46. Abra sua Bíblia, Salmo de número 46. Nós já passamos por ele. Amanhã a gente vai para que Salmo? 61. Amanhã é o Salmo 61. Eu espero por você. Pastor, eu não peguei desde o início. Vou esperar o próximo. Espera não, bobo. Entra lá amanhã. Salmo 61. Participa com a gente. Começa a partir de amanhã. Ai, pastor, é muito cedo. É verdade. Para outros já é madrugada. Para outros tem gente que acorda muito mais cedo. 6 horas da manhã. Eles já estão quase fazendo a janta, de tão tarde que é para eles. Para mim é madrugada ainda. Meu horário de dormir, ontem eu fui dormir, era umas 2 e pouca. Para acordar 5h30 é um desafio, mas toda manhã Deus tem falado. E eu quero falar sobre esse Salmo de número 46. O Salmo de número 46, ele tem a autoria dos filhos de Corá. Ou na tua versão, talvez lá em cima no cabeçalho esteja escrito filhos de Coré. Filhos de Corá ou Coré, a mesma coisa, só muda a versão. Agora, quem foi Coré ou Corá? Corá foi um dos rebeldes da época lá do Moisés. Ele, junto com Datã e Abirão, se levantaram contra a liderança de Moisés, dizendo: acaso Deus só fala contigo, Moisés? Acaso a gente não é ungido também por Deus? E eu quero dizer para você, sabe, eu aprendi com meu pai que a gente precisa tratar o mais velho com respeito. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja. Eu fui pregar numa igreja e o pastor tinha cabelo mais branco do que o meu. O meu cada dia está aparecendo mais. E assim, o negócio multiplica muito rápido, irmão. Eu fui pregar na igreja dele e toda igreja que eu vou pregar, eu reconheço a pessoa como autoridade naquele lugar. E quando eu chego naquele lugar, eu me submeto à autoridade daquela pessoa que está ali naquele lugar. Fui pregar na igreja desse pastor, ele regula a idade comigo. Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim: pastor Ricardo, o senhor pode... Ele falou: não, Juninho, senhor não, me chama de... Falou o nome dele. Eu falei: não, cara, é respeito. Ele: não, cara, vamos lá, treina comigo. Eu falei: cara, não adianta. Esse treino aí nunca vai funcionar. Porque eu fui bem treinado lá atrás. Meu pai me ensinou a respeitar e honrar uma autoridade. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que não conseguem reconhecer uma autoridade e se submeter a ela. Eu quero dizer para você que tem filhos. Quem tem filhos aqui? Levante a mão. Ensine seu filho a respeitar o professor. Começa lá na escola. Ah, mas na escola... Respeite lá o professor. Que às vezes tem pai crente que vai lá peitar o professor. Por que fez isso com meu filho? Opa! O professor dentro da sala de aula é uma autoridade. Ele está corrigindo seu filho. E se teve excessos, vá até a direção e comunique a direção. Olha, eu acho que teve excessos aqui com meu filho. Porque a gente não pode, sabe, pregar uma palavra e viver algo diferente daquilo que a gente prega. É autoridade. Escuta. Tem gente que diz assim: ah, policial militar é tudo ladrão. Você está pecando, irmão. Tem gente aqui que é fiel ao Senhor. Pastor, mas tem uma maioria muito grande. Mas respeite uma autoridade. Olhe para o seu vizinho e diz assim: respeite uma autoridade. Você está entendendo isso, sim ou não, querido? Pastor, onde está isso na Bíblia? Paulo vai ensinar o filho na fé dele, chamado Timóteo. Diz assim: Timóteo, trate todos os moços como se fossem seus irmãos em Cristo.
seu irmão. Trate os mais velhos como se fossem seus pais ou avós. Respeite. E às vezes a gente não consegue extrair da palavra de Deus o melhor para nós. Sabe por quê? Porque se eu não sei respeitar uma autoridade, eu não vou saber respeitar a autoridade da palavra sobre a minha vida. A Alessandra colocou aqui, ó. Em 2 momentos ela recebeu uma palavra. Por quê? Porque reconheceu a autoridade que estava saindo desse altar. Se não reconhece, não tem o fluir da bênção de Deus alcançando você. Tem gente que diz, eu sei mais do que esse pastor que está falando aí, eu sei mais do que essa pastora. Nunca vai experimentar de viver um milagre de Deus. Eu não estou falando para você não ser uma mente que pensa, não é isso. Eu não estou falando para você ser uma pessoa, sabe, que qualquer coisa te manipule. Não estou falando disso. Eu estou falando de você respeitar a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus, e a quem Deus colocou como autoridade para exercer sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém da igreja que reconhece isso. Escuta, o pai desses rapazes aqui, chamado Corá, não respeitou a autoridade de Moisés. Moisés, o homem que a Bíblia vai traçar a biografia, o perfil dele, Tiago, como um homem manso. Ele vai orar a Deus no meio da maior confusão. Deus fala, Moisés, sai daí, sai de perto, porque eu vou matar todo mundo. Coré, Datã, Abirão, e junto com eles uma tropa de 250 homens. Só que Moisés, ele dá uma palavra dizendo assim, olha, se afastem da tenda de Coré, ou da tenda de Corá. Agora pare para pensar comigo. Até os próprios filhos saíram da tenda do próprio pai. Sabe por quê? Porque eles reconheciam a autoridade que estava sobre Moisés. E por isso, eles escrevem salmos. E olha o que ele vai escrever no Salmo de número 46. E não é sobre a autoridade espiritual que eu quero falar, não é sobre Moisés e nem sobre o Corá, mas sobre o que os filhos de Corá escreveram. O texto diz assim, se a tua Bíblia tem lá um cabeçalho, está escrito assim, ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz aguda, na minha versão diz de soprano, cântico. O Salmo 46 era uma música. Por quê? Porque os salmos, Fabiano, eram canções e poesia, Júnior, que os judeus faziam. Alguns eram, textos poéticos, outros eram músicas que eles cantavam. E esse Salmo 46 era um salmo para voz soprana, para voz aguda. Tipo a pastora. Era o salmo para aquelas mulheres que cantavam lá na escala, lá em cima. E olha o que os filhos de Corá, que salmo, que composição que eles vão fazer. Ele diz assim, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: o Senhor dos exércitos está contigo, meu irmão. Diz para o outro: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 8 eles vão escrever dizendo assim: vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou repetir esse verso 10 para você, porque tem alguém aqui que precisa ouvir isso.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu uso a Bíblia digital, pastor, porque o senhor é moderninho? Não, é porque eu não estou mais enxergando direito mesmo. Se você pegar minha Bíblia aqui, a letra é grande a beça. A Cristiane me deu de presente, ela ficou chateada comigo. Me deu de presente uma Bíblia de estudo maravilhosíssima, mas eu não consigo enxergar nada dela. A igreja me deu de presente uma outra Bíblia de estudo maravilhosíssima, mas eu tentei ler. Começa a ler, dá dor na cabeça. Aí você diz assim, pastor, vai fazer um óculos. É muito sem vergonha e não foi ainda. Mas eu vou lá. Eu vou lá fazer, em nome de Jesus. Amém? Só não vale rir de mim quando eu chegar aqui de óculos. Se rir, você não vai para o céu, não vai subir. Você não vai morar no céu, em nome de Jesus. Eu vou arrumar um óculos daqueles bem de coroa mesmo, sabe? Aqueles óculos igual do Salinho. Vamos lá. O seu é moderno. E quando eu sentei ali, eu pedi a Bíblia da Lorena. Eu falei, empresta sua Bíblia. Só que a Bíblia da Lorena também é de jovem moderninho. Eu falei, deixa eu ver a Bíblia da Emily. A Bíblia da Emily também é a Bíblia de adolescente, de pré-adolescente, moderninho. Mas que tem algumas coisas lá que vem da mãe dela, de coisa de gente velha. Nas Bíblias antigas, se você pegar o Salmo de número 46, do versículo 1 até o versículo 3, quando termina o verso 3, você vai ver que está escrito uma palavra hebraica chamada sela ou selá. Na minha Bíblia digital está escrito pausa, porque repete-se 3 vezes. No final do versículo 3 vai estar escrito selá ou pausa. No final do versículo de número 7, mais uma vez vai estar escrito selá, que significa pausa. E no final do versículo de número 11 está escrito de novo selá. E quando eu era garoto na igreja, eu perguntei ao professor da escola dominical, o que é selá? Ele falou, sei lá. Aí eu desisti de procurar o que era selá. Porque o professor que era para me ensinar a Bíblia, ele falou, sei lá, Júnior. Eu falei, então vamos lá, vamos jogar bola que é melhor. É só que foi passando o tempo e a gente foi estudando a Bíblia. Selá é uma linguagem musical. Quando você vai estudar música, tem lá chamado pentagrama, que são as 5 linhas, onde se escrevem as notas musicais. Eu estou tentando lembrar aqui, porque a pastora que me ensinou isso, ela estudou música, eu fui na carona dela. E as notas musicais, elas têm lá, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, e vai as notas musicais. São símbolos. E um símbolo que aparece na nota musical é uma pausa. Uma pausa também é lido. Eu não sei se eu vou lembrar, Cristiane, o ritmo. Mas a semínima é tá, tá, tá. É isso mesmo? Ok. Tem mais alguém que é músico aqui? Senão eu vou ficar com vergonha. O Binho já foi. Já. Se tiver algum músico aqui, você me perdoa minha ignorância. Mas vamos lá. Essa nota é semínima. Só que entre uma e outra, o autor de uma composição, ele decidiu fazer uma pausa. Tá. Tá. E o que é essa pausa? No Salmo, sabe, a pausa fala para a gente de um tempo de reflexão. De um tempo para a gente parar e refletir. E você veio nessa terça-feira, sabe para quê? Você parou alguns minutos, algumas horas do seu dia, dessa terça-feira. Talvez alguns saíram da escola, foram para o trabalho, do trabalho foi para o outro trabalho. Talvez tenha gente aqui, sabe, eu saí do trabalho, fui para a escola, eu saí daqui e fui fazer ali, eu saí daqui, fui ver o jogo não vou falar disso não. Saí daqui, fui ver um monte de coisa, né, Fabiano? Enfim, né, Ney? Escuta, e você decidiu dar uma pausa. Pastor, o que é a pausa? É um tempo de reflexão. Eu vim para cá hoje pensando, será que a gente chega aqui na igreja
para a gente refletir. Eu vou refletir no que Deus tem para a minha vida. Eu vou parar aqui, porque eu vou fazer uma reflexão. Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? Que história o Senhor quer escrever na minha vida? O que o Senhor quer para os próximos dias? O que o Senhor quer para os próximos 12 meses? O que o Senhor, sabe, o que o Senhor tem pensado a respeito da minha vida? Porque a gente está num tempo da pós-modernidade, uma correria tão grande. Escuta, isso aqui acelerou tanto a nossa vida, que a gente não se vê. Eu não vejo Gabriel há 3 meses, mas eu falo com Gabriel, e eu acho que a gente continua muito próximo, só que a gente está distante, a gente se fala só por aqui. Sabe, por aqui a informação chegou muito mais rápido. Eu era da época onde ia se fazer o trabalho da escola. Eu morava em Nilópolis, tinha lá uma biblioteca. A gente tinha que passar na papelaria, comprar uma folha de papel ao maço e ir até a biblioteca. E chegava lá, a gente escolhia, olha, eu quero esse livro, sentava lá. E aí passava página por página, ia ter que ir copiando para chegar em casa. A letra na biblioteca foi muito rápida e saía aqueles garranchos. Tinha que passar limpo para entregar o trabalho na escola. Hoje, se perguntar para os jovens o que é dicionário, quem é o Aurélio? Ele é o quê? O dono da padaria, pastor? Quem é esse moço? Sabe por quê? Porque isso aqui acelerou. Só que tem gente que está tão acelerada que não para mais. Vou refletir. Tua vida está tão acelerada que você não para mais para refletir a respeito da sua própria vida, do seu casamento. Quem tem filhos, dos filhos. Você não para refletir sobre o teu futuro profissional. Você não para refletir sobre, sabe, a tua conduta, o que Deus tem para fazer em você e através de você. Quinta-feira passada nós demos o início à entrega de sopa aqui. Decidimos chamar de Sopão da Aliança. E que dia para a gente fazer reflexões. Que dia para a gente parar e refletir. Meu dia começou 4:30 da manhã. Fui lá para o Ceasa. Eu pensei que eu fosse chegar num shopping onde tivesse frutas e legumes. Falei, Rafael, que loucura isso aqui. Ele falou, pastor, o senhor vem num dia vazio. Vem aqui, pastor, junto comigo, sexta e sábado. Eu falei, não venho mesmo, cara. Amarrado, não vou. Cara, os caras com carrinho. Teve um que passou esbarrando por mim. E não querem saber se tu ficar na frente. Ele falou, pastor, não fica na frente não, senão vão te atropelar. Os caras não param não. E aí uma gritaria, onde a gente vai? Vamos na pedra. Eu falei, rapaz, eu sou crente, cara. Vamos na pedra, pastor. Cara, uma correria daqui para lá e de lá para cá. E aí um rapazinho lá que estava carregando os legumes que nós trouxemos. Falou assim, cheguei tarde hoje, cheguei às 5. Chegou tarde. Sabe por quê? Porque a gente está num corre tão grande. Que se falar assim, você já parou 5 minutos do seu dia hoje para você falar com Deus? Você já parou um tempo hoje para refletir o que Deus quer da sua vida hoje? Eu vou fazer essa pergunta para você. Você já parou hoje 10 minutos para você desligar de tudo, fechar os olhos e falar assim, Deus, o que o Senhor quer? Porque o que a gente chama de tempo de oração, na verdade é um tempo de vai às compras. Vou pegar esse papel aqui, a gente chega com a nossa lista. Senhor, eu preciso disso aqui, meu Deus. Isso aqui é até amanhã, Senhor. Vencimento dia 9. Amanhã mesmo, Senhor. Por favor, meu Deus, abre essa porta para mim dia 9. Eu preciso desse milagre, Senhor. Tu é Deus. Tu vai cumprir a tua palavra. A gente chama isso de tempo de adoração a Deus. A gente chama isso de oração. Mas qual foi o dia que você parou e falou, Deus, separei esse tempo para te ouvir. Pode falar que o teu servo te ouve. Pausa. Reflexão.
Eu queria que hoje você refletisse. Esse texto vai falar de 3. Era uma canção para a voz soprano. E vai falar de 3 estrofes. 3 pedaços da música. O primeiro vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista começa escrevendo quem era Deus para ele. E a pergunta que eu faço para você é: quem é Deus para você? Agora ele vai escrever: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só que ele vai concluir o verso primeiro e diz assim: socorro bem presente aonde? Nas tribulações, nos problemas, nas lutas. E eu quero que você hoje pare para refletir. Será que no meio das tuas turbulências você pode abrir a sua boca e dizer: eu reconheço que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza? Quando o negócio não está conectando, encaixando, será que você para e diz: tu é o meu refúgio e a minha fortaleza? Quando, sabe, parece que o inferno inteiro conspira contra você, será que você para, você faz uma pausa, uma reflexão e diz: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza? Qual tem sido a reflexão da sua vida? Versículo 2, olha o que o salmista vai escrever: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem na sua fúria e os montes se estremeçam. Na primeira estrofe o salmista só está declarando, sabe o que? Tempos de tempestade, tempos difíceis, tempos de luta, mas em todos esses tempos Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: aprenda a fazer uma pausa, uma reflexão. Ainda que eu esteja vivendo tempos, sabe, difíceis, tempos de tempestade, tempos de situações adversas, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. É muito bom ouvir que a Alessandra está habilitada, carteira A e B. É maravilhoso. Agora pensa, Alessandra, se o resultado não fosse aprovada, como seria? Ainda que as águas tumultuem, ainda que espumem na sua fúria e os montes se estremeçam, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Sabe, o salmista está declarando, Aline, quando o negócio não está funcionando para mim, Deus continua sendo o meu refúgio e a minha fortaleza. Porque a gente costuma dizer: Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o meu Salvador, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, quando eu estou sendo favorecido. Agora, quando, sabe, o jogo está contra mim, quando eu perco o campeonato, quando eu tropeço e caio, é nessa hora que eu preciso fazer essa declaração: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, sabe, uma noite de reflexão. Será que você, no meio das tuas turbulências, você tem declarado: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza? A segunda parte do Salmo, ele dá uma pausa no verso 3, e aí entra o verso 4, ele diz assim, que no meio das lutas, das águas espumantes na sua fúria, das águas turbulentas, ele vai dizer o verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No meio da luta, o salmista compreendia, Vinícius, tem um rio de Deus que está passando, tem um rio de Deus que vai trazer calmaria para os momentos difíceis que eu estou passando. Eu quero dizer, em segundo lugar, ainda que, sabe, as águas não sejam tranquilas, ainda que a tempestade esteja assolando, continue com a tua confissão: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Em segundo lugar, eu quero te dizer que sempre Deus vai enviar o socorro e o alívio para aquele que crê nele. E eu quero te dizer, querido, se você entrou aqui e você está vivendo um tempo de turbulência, tempos tumultuados, tempos difíceis, eu quero dizer, Deus tem para você um tempo de alívio
que está chegando em nome de Jesus. Tem um tempo de bonança que está chegando na tua vida em nome de Jesus, meu irmão. Você recebe isso aí no teu coração. Porque tem dias que parece que vem alguém com uma má notícia, vem outro com uma má notícia, vem outro com uma cara feia dizendo eu vou te destruir. Mas no meio de tudo isso, Deus se apresenta e diz: tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Verso 5, olha o que diz o texto: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Será que a tua cidade, Deus está no meio dela? Se Deus está no meio da tua família, jamais será abalado. Se Deus está nas tuas finanças, jamais será abalado. Se Deus está na sua saúde, jamais será abalado. Se Deus está em cada segmento da tua vida, jamais será abalado. A gente pode sentir o choque, a gente pode sentir o confronto, o combate, mas eu entendo, Deus está comigo, eu jamais serei abalado. Eu tenho alguém que está me ouvindo aqui hoje, querido. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Na versão da NVI diz assim: Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Escuta, quem está acordado desde a hora do devocional, 6 horas da manhã, desde a hora que você abriu o olho, Deus está trabalhando, Beatriz. Deus está trabalhando pela vida do pastor Josimar. Deus está trabalhando, Tainá. Deus está trabalhando, Érica. Deus está agindo, Marcos. Está chegando a hora do casamento. Versículo 7. O salmista vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria que tu saísse daqui hoje. Se tu não lembrar de nada, só lembra que o Deus quem você serve, Ele está com você. A Manu que está ali, ela nasceu num tempo assim muito difícil que eu e o Cristiano estávamos passando. Tempos de guerra mesmo, sabe, de combate, de muitas batalhas assim, que eu falei, cara, eu acho que eu não passo dessa batalha não, acho que eu vou jogar a toalha. E para mim jogar a toalha, irmão, tem que ser muito complicado. Eu pensei, cara, não vai dar. E aí um dia a Cristiane chega do monte, porque ela gostava de orar lá no Monte do Batã. Outro dia ela estava falando com alguém, não sei se foi no devocional. Ela inventou da gente fazer 60 vezes direto lá no monte, orar. E o doido aqui topou, irmão. Falei, vamos lá, todo dia de manhã. Cara, quando passou uma semana, eu falei, pô, Cristiano, não estou mais afim de não. Tem um monte de mosquito lá, meu bem. Ela falou, não, amor, a gente tem que ir, a gente fez um voto. Falei, caramba, não posso quebrar o voto com Deus. E lá fui eu pro monte, irmão. E num desses dias que ela estava voltando do monte, ela chegou, a gente morava na igreja, ela chegou toda suja. Falei, caramba, Cristiane, mas toda sujinha, ela é branquinha, irmão, chegou toda pretinha em casa. Falei, o que tu arrumou? Ela, achei um lugar tão bom para orar. Eu falei, mas precisa se sujar? Ela falou, é porque é no meio do mato, amor. Vamos para minha mata? Eu falei, que isso, Cristiane? Ela, vamos lá orar. Eu falei, não vou não, Cristiane, eu oro aqui no altar da igreja mesmo. A gente morava dentro da igreja, então eu saía de uma sala que tinha na igreja, ia lá para o altar da igreja, ficava lá a manhã toda chorando lá, lendo a Bíblia. E ela partia lá para o Batã. E ela chegou, mas toda suja, mas com um sorriso. Cara, aconteceu alguma coisa com ela. Ela falou assim, amor, Deus falou comigo. Eu falei, o que Deus falou? Deus falou que vai dar um filho pra gente. Mas não é o que você quer não. Deus vai dar uma menina. Deus falou o nome. Vai se chamar Emanuele. Porque todas as vezes que a gente chamar o nome dela, é uma mensagem que a gente vai mandar para nossa cabeça. Deus está conosco.
Caramba, eu não pensei que eu fosse chamar o nome dela tantas vezes, irmão. Ela vai chegar em casa e vai falar: pô, pai, o senhor falou isso, né? Emanuele, olha isso aqui. Emanuele, olha isso aqui. No dia que a gente estava chamando ela, eu falei: Deus está conosco. Eu não sabia que Deus estava conosco, que ia dar tanto trabalho, irmão. Eu quero que você saia daqui declarando: Deus está comigo. Eu já pedi a Deus. Eu falei: Deus, o senhor podia me dar aquele negócio da visão. Eu acho tão bacana, irmão. Tem uns irmãos que tem um mistério. Olha, eu estou vendo aqui. Tem alguém aqui assim. A minha mãe tem esse negócio. Eu falei: podia ser genético a parada, né? Tem alguém aqui, ó. Está na terceira fileira. Eu vou aí te buscar. É assim que ela falava. Aí. Eu pedi, eu falei: Deus, o senhor pode me mostrar essas coisas? Deus não falou nada. Eu pedi de novo, ele não falou nada. Eu pedi a terceira vez, ele falou: a minha graça te basta. Eu entendi o recado, eu falei: eu tenho que ler a Bíblia, tenho que pegar o violão, tocar, tenho que servir a Deus assim, é o que Deus quer. E assim, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei que tipo de pensamento você está tendo, eu não sei que tipo de luta você está atravessando, eu não sei que tipo de adversidade você está passando. Eu não sei se você chegou aqui e tu está igual ao início do Salmo, dizendo assim: as águas estão tumultuadas, está espumando, o mar está espumando. Sabe quando você vai na praia e o mar está bravo e está batendo forte, aí vem aquele monte de espuma, e você não sabe nadar, e você quer entrar na água assim mesmo, e você entra lá no meio daquelas espumas, sai com o cabelo todo bagunçado. Escuta, talvez a tua vida esteja um mar espumando. Eu não sei como tu chegou, mas eu quero dizer para você: Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco, Deus dos exércitos está conosco. É interessante porque o autor do texto vai dizer: o Senhor dos exércitos. Está falando de luta, então ele vai se remeter a quem vence batalha. Eu quero dizer para você, querido, no meio das tuas lutas, o Senhor dos exércitos se manifesta na tua vida. Porque no meio da luta eu não preciso do Jeová Jireh, o que prove as coisas no meio da minha luta. Eu preciso do Senhor dos exércitos, que batalha as minhas guerras, que sabe, guerreia as minhas guerras. E aí o versículo de número 8, ele vai dizer, que já é a terceira parte do cântico, ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor. Você percebe que o autor começa dizendo: é tempo difícil, mas Deus é o meu refúgio e a fortaleza. Na segunda parte da música, ele vai começar a declarar: olha, eu posso estar passando por tudo isso, eu posso estar com o ouvido doendo, mas eu vou tocar na igreja. Eu posso estar com o meu ouvido inflamado, mas eu vou botar o fone, eu vou tocar. E Deus vai responder a sua ação de fé. Eu posso estar passando por todas essas lutas, mas eu não vou deixar de estar no templo para adorar a Deus, para ter um tempo de reflexão com o Senhor. Porque tem gente que diz assim: eu cansei de verdade de falar: e aí, irmão, por que tu não veio? Teve uma vez que eu estava chegando para o culto, Deus tinha me dado uma palavra, eu estava feliz, irmão. Cheguei com um cântico nos lábios, aí eu fui perguntar à pessoa: e aí, por que você não veio? Porque eu quero sair da igreja. Eu não gosto de você mais, pastor. Eu falei: mas eu estou tão feliz. Problema, eu só vim te comunicar que eu estou saindo da igreja. Cara, pensa como eu subi para pregar. Até o meu Graça e Paz estava amarelo, irmão. Eu falei: cara, nunca mais eu vou fazer isso. Escuta, talvez você tenha chegado aqui na maior luta, mas você chegou. Terça-feira passada eu estava pregando, e os meninos estão servindo quartel. E tinha um irmão, mas ele estava dormindo assim, ele estava numa luta tão grande. Eu fiquei preocupado dele quebrar o pescoço. Porque ele estava... Aí ele dava um mergulho, voltava. Aí ele me olhou na hora que ele estava mergulhando. Aí ele me olhou, abriu o olho assim. Eu falei: caramba, ele está lutando. Quando acabou o culto, eu fui dar um abraço nele. Ele falou: pô, pastor, desculpa. Eu falei: cara, pode dormir à vontade, mas vem para o culto.
Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Ele falou, pô, pastor, aí tu me quebra. Eu falei, não, pode dormir o soninho do justo aí, meu irmão. Mas uma hora que você abrir o olho, vai entrar uma palavra aí, vai mudar a tua vida. Mas fica tranquilo. Eu não fico chateado não, irmão. Eu sei que você veio na maior guerra para estar aqui. Eu quero valorizar o fato de você estar aqui. Agora tem gente que dá desculpa. Por que você não veio? Ah, eu não vim porque estava com uma previsão de um temporal muito grande. Por que você não veio? Não, é porque saiu na meteorologia uma onda de frente fria. Talvez começasse nessa terça-feira, por isso que eu não vim. Escuta, essas promessas aqui são para aqueles que creem. Essas promessas são para aqueles que não retrocedem. Mas são aqueles que no meio da guerra eu faço uma pausa. Eu preciso ir lá porque eu preciso fazer uma pausa no meio da minha luta. Porque no meio da minha guerra, Deus vai falar comigo. No meio da minha provação, o Deus de Jacó, que é o meu refúgio, Ele vai se manifestar em meu favor. O versículo 8 diz assim, vinde e contemplai. Você percebe que o salmista aqui começa a mudar. Ele vai dizer, vinde e contemplai as obras do Senhor. Que assolação Ele efetuou na terra. Ele põe fim à guerra. Até os termos, até os confins do mundo. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. Eu quero ler esse versículo de número 9 para você que entrou aqui hoje. Eu já vou encerrar a mensagem que diz: Ele dá fim às guerras até o fim dos confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança e destrói os escudos de fogo. Eu quero declarar que todo arco que se levantou contra a tua vida, Deus hoje está quebrando em nome de Jesus. Sabe, toda lança que estava apontada para destruir você, Deus hoje está despedaçando essa lança na tua vida em nome do Senhor Jesus. E Ele diz assim, olha, verso 10: aquietai-vos, ou parem de lutar. Pastor, mas eu pensei que era para lutar. Escuta, no tempo de reflexão, Gabriel, é tempo da gente parar de lutar e ver Deus lutando a nossa guerra. E eu quero dizer para você que está aqui: pastor, eu estou numa guerra, eu estou numa luta. Pare de lutar, deixa Deus guerrear a sua guerra. Pega a tua guerra, fala assim: Deus, parei de lutar. Está aqui minha guerra. Minha guerra era carteira A e B, parei. Deus foi lá e guerreou a guerra. Está me fazendo lembrar da Cristiane. Cristiane estava pronta para tirar a carteira dela. Fui com ela no local da prova. Ela falou, você vai comigo? Eu falei, vou. Fizemos o percurso no nosso carro. Eu falei, Cristiane, você está pronta. Só tem uma coisa. Você precisa manter a calma e tem que ter segurança na hora da prova, para você passar. Fui com ela no dia da prova. Ela estava pronta. Mas alguém sentou do lado dela e deu um comando errado e ela foi ouvir a voz daquela pessoa. Ela fez um movimento. A pessoa falou, você está reprovado, desce do carro. Eu falei, Cristiane, você fez tudo certinho. O único erro foi não confiar que você estava no volante. Mas vamos fazer de novo. Fez a segunda vez, mas aí a confiança dela já tinha ido embora. Reprovado. Fez outra. Reprovado. Eu falei, Cristiane, você sabe fazer tudo. Você está sendo reprovada. Não é porque você não sabe, é porque você perdeu a confiança. Pastor, como é que ela recobrou confiança? Ela ligou o modo crente, hardcore, raiz, blues, mega power. Pode entrar no carro e começar a prova. Se ungiu todo, ungiu o carro todo. Quando entrou, deixa eu te ungir também. Ungiu o avaliador, fez a oração da fé. Pode começar. Não, habilitada. Habilitada. A gente estava voltando de viagem ontem. Ela falou, deixa eu pegar um carro na estrada. Eu falei, vai lá, vai na fé. Pegou a estrada pela primeira vez, daqui a pouco vai viajar sozinha aí. Ei, meu Deus. Vai querer viver viajando agora. Para de lutar. Para de querer dar um jeito na tua vida. Tem gente que está aqui, eu vou dar um jeito nisso. Para de fazer isso, irmão. Coloca diante de Deus. Fala, Deus, aqui, ó, não sei fazer.
Já tentei fazer. Já briguei para resolver, não consigo. Aquietai-vos, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Enquanto eu estou lutando, Deus só me observa. É na sua força, Júnior? Pode ir lá. Quando eu paro de lutar e falo, Deus, eu preciso do Senhor. Ele fala, então agora você vai ver que eu sou Deus na sua vida. Você parou de lutar? Agora eu vou fazer. Quando eu paro de fazer, Deus faz por mim, Ney. Quando eu paro de fazer, Bruno, Deus age em meu favor. Olha o que diz o salmista, verso 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus vai ser exaltado na sua vida. Verso 11, para encerrar, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você percebe? Vem uma estrofe e pausa. Sabe por quê? Eu canto e depois eu paro para refletir. Vem outra estrofe e pausa. Sabe por quê? Eu dou um passo, paro para refletir. Dou outro passo, paro para refletir. Você já deu um passo hoje. Agora você parou esse tempo para refletir. Sai daqui com a reflexão de Deus na sua vida e continue a sua caminhada. Pastor, eu vou caminhar amanhã o dia todo. Depois pare um tempo. Deus, o que o Senhor quer? Porque amanhã eu vou caminhar de novo, segundo aquilo que o Senhor está me mostrando. E que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Fique de pé, por favor.